Você tem se esforçado mais do que as pessoas ao seu redor e, mesmo assim, a porta continuou fechada por tempo demais. O que você sentia como um bloqueio intransponível, como uma muralha de silêncio entre você e o seu destino, acaba de ser removido por uma autoridade superior. Não foi uma mudança de sorte, nem um acaso do destino. Foi uma intervenção na estrutura da sua própria realidade. Você carrega uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder, e neste instante você vai ouvir a resposta. O motivo pelo qual as coisas pareciam travadas, o porquê de tanto esforço gerar tão pouco movimento e, finalmente, a revelação do que está disponível para você agora que a barreira foi dissolvida. Até o fim desta conversa, você vai reconhecer os 3 sinais claros de que a resistência que o cercava foi desfeita. Você vai entender o padrão de autossabotagem que você mantinha, acreditando que precisava empurrar o mundo para que ele te desse passagem. E, antes de terminarmos, há uma declaração sobre a sua identidade que eu vou entregar diretamente e que é o motivo real de esta mensagem ter chegado ao seu encontro agora. Os sinais começaram a aparecer de forma sutil, quase invisível. Primeiro, foi essa súbita mudança de percepção, como se alguém tivesse limpado as lentes dos seus olhos. Coisas que antes te causavam uma ansiedade profunda, agora parecem distantes, sem poder real sobre o seu espírito. Depois, veio esse alívio inexplicável, uma quietude que surge no meio do dia, mesmo quando o mundo ao seu redor continua caótico. Você notou que conversas que antes te prendiam, hoje soam vazias, e que aquela clareza, aquela sensação de que algo fundamental foi rearranjado no invisível, se tornou constante. O cansaço que você carregava não era falta de força, era o peso de tentar abrir uma porta que já estava escancarada, mas que você não conseguia ver por estar olhando para o lado errado. O que você está vivendo não é um problema, é o seu alinhamento. É o reconhecimento de que, embora a luta tenha sido longa, a calibração foi concluída. Respire fundo comigo. Fique com isso. Achtung, du musst dich jetzt vorbereiten. Ich habe ein Material für diejenigen vorbereitet, die an ihrer eigenen Berufung von Gott zweifeln und noch keine Bestätigung haben. Bist du einer der Auserwählten? Wird dir diese Klarheit geben. Es sind 7 Zeichen der Sprache der Berufung, Spuren Gottes in der Geschichte jedes Auserwählten, damit du deine Geschichte neu lesen und die Bestimmung erkennen kannst, die vor Grundlegung der Welt über dir versiegelt wurde. Hör auf, das Zufall zu nennen, was Berufung ist. Hör auf, die heilige Unruhe zum Schweigen zu bringen. Hör auf, die Antwort aufzuschieben, die du spürst. Dein Zeitfenster schließt sich, und ein Auserwählter, der die Berufung nicht erkennt, geht nicht in seiner Bestimmung. Mehr als 10.000 Menschen haben die 7 Zeichen bereits gelesen und die Überzeugung erhalten, nach der sie seit Jahren gesucht haben. Sie waren wie du. Sie spürten etwas, das niemand verstand. Sie lebten in stillem Zweifel und sie entdeckten, dass es real war und einen Namen hatte. Das Angebot ist nur diesen Monat verfügbar. Rufe jetzt den Link im angehefteten Kommentar auf, bevor der Zweifel ein weiteres Jahr deiner Berufung raubt. Fique com isso por um instante. Se pelo menos um desses sinais tocou em você, se os seus ombros baixaram em algum momento nos últimos minutos, digite o número 888 nos comentários. Os seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim. É o menor acordo, mas é real. É a frequência do transbordo que se manifesta quando a resistência cessa. Digite 888. E volte aqui para mim. O padrão que você vinha operando era uma forma de autossabotagem silenciosa. Você estava convencido de que o seu valor era medido pela resistência que você enfrentava. Você confundiu esgotamento com fidelidade, acreditando que, se não doesse, se não fosse difícil, se não houvesse uma luta constante contra o curso natural das coisas, não seria real. Você estava, na verdade, puxando cordas que já não estavam presas a nada. Você operava como se o seu esforço fosse o combustível que movia o seu destino,
quando, na verdade, o seu esforço era apenas um freio de mão puxado em um veículo que já estava sendo conduzido por uma força muito maior que a sua própria vontade. Você estava se apresentando para uma plateia que nunca esteve prestando atenção, enquanto o seu verdadeiro lugar estava pronto, esperando apenas que você parasse de forçar o que já havia sido liberado. Você não precisava de mais força. Você precisava de mais rendição. E é exatamente nessa rendição que o bloqueio se desfaz, porque você finalmente para de tentar construir o que já lhe foi entregue. Imagine agora um pátio antigo, cujos muros foram construídos com a pedra da sua própria hesitação. Você passou anos diante de um portão pesado, tentando forçá-lo, empurrando com o peso do seu corpo, gastando as energias que seriam para a sua vida apenas para tentar abrir uma passagem que parecia travada. Você gritava por socorro. Você buscava chaves em lugares que não existiam. Você se ajoelhava diante de uma tranca que, na verdade, nunca existiu. A grande revelação, o momento de clareza que agora inunda o seu peito, é que o portão sempre esteve encostado. Não havia corrente, não havia cadeado, não havia barreira entre você e o que está do outro lado. A única razão pela qual você não atravessou antes é que a sua mão, por puro hábito de proteção, ainda segurava a maçaneta por dentro, mantendo-a fechada para o que você temia enfrentar. Você mesmo era o carcereiro do seu próprio espaço. Você soltou a mão, o portão cedeu, e ao olhar para trás, percebe que a resistência que você sentia era apenas o eco da sua própria mão contra o metal. Se a imagem desse pátio, dessa mão soltando a maçaneta e da porta finalmente se abrindo para a vastidão que você sempre buscou, caiu num lugar dentro de você que a lógica não alcança, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Deixe que esse reconhecimento cele onde acabou de pousar. O ato de digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro, e o que é registrado na consciência não pode ser esquecido. Digite e volte aqui para mim. Mas existe algo ainda mais profundo, uma camada que repousa abaixo desse pátio, que diz respeito diretamente à sua identidade e ao motivo pelo qual você foi moldado exatamente como é. Fique comigo, porque o que vem agora é a verdade que sustenta a sua existência quando o barulho do mundo se cala. A solução para a sua jornada nunca foi uma lista de afazeres, nem uma sequência de passos que você precisa cumprir para merecer a abundância. A solução é um retorno, um desaprender de tudo aquilo que te ensinaram sobre escassez e merecimento. Você operou durante muito tempo sob a frequência da sobrevivência, acreditando que precisava conquistar o seu lugar a cada dia. Mas isso não é quem você é. Isso é apenas um ruído que foi colocado sobre a sua essência. O seu estado natural é o de quem já possui, de quem já habita o centro da própria vida sem precisar pedir licença. Voltar para esse estado é como tirar camadas de poeira de um espelho que sempre foi límpido. Você não precisa construir, você precisa apenas permitir que o excesso caia. Quando você relaxa os ombros, quando você para de monitorar o tempo como se ele fosse um inimigo, o fluxo da vida volta a percorrer o seu caminho sem esforço. A abundância não é algo que vem de fora. É o que resta quando você para de se diminuir para caber em expectativas alheias. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de validação, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente, reconhecendo que a verdade, quando dita, não pede aprovação. Ela apenas ressoa naquilo que é real. Algo aconteceu com você neste instante, uma mudança de frequência que talvez ainda não tenha nome, mas que você sente vibrar na base da coluna e no ritmo da sua respiração. Eu vim para te dizer o que realmente está acontecendo.
Você passou anos tentando girar maçanetas em portas que não eram para você, e a sua frustração não era sinal de incapacidade, mas sim de uma proteção invisível que te impedia de entrar em corredores onde o seu espírito nunca pertenceria. Até o fim desta nossa conversa, você vai reconhecer os sinais claros de que essa resistência se dissipou, vai compreender o padrão de autossabotagem que você operava por costume e, mais importante, vai receber a confirmação sobre o papel que você ocupa nesta fase da sua vida. Perceba que, nas últimas semanas, certas conversas que antes traziam conforto agora soam vazias, como se você estivesse assistindo a um filme cujas legendas não acompanham mais o áudio. Você tem acordado no mesmo horário, sentindo um chamado sem som, uma urgência de se mover para algo que você ainda não consegue localizar no mapa, mas que reconhece como o seu destino real. É o menor acordo, mas é um acordo real com o novo ciclo. O diagnóstico é simples. Embora tenha sido doloroso sustentar até aqui, você estava operando no modo da sobrevivência, puxando cordas que não estavam mais presas a nada. Você passou anos tentando agradar plateias que nunca estiveram prestando atenção, gastando uma energia que deveria estar sendo guardada para o seu próprio florescimento. O que você viveu foi um treinamento de resistência, não um castigo. Você foi mantido em um pátio que parecia trancado, um cercado de expectativas alheias, de deveres herdados e de medos que nem sequer eram seus. A metáfora é esta: você segurava a maçaneta com tanta força, convicto de que a trava era externa, sem perceber que o seu próprio medo de quem você se tornaria do lado de fora era o que impedia o movimento. A porta nunca esteve trancada. O seu medo era o ferrolho. Se alguma coisa dentro de você acabou de se alinhar, se a imagem do pátio caiu num lugar que você não consegue explicar, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Deixe o reconhecimento selar onde acabou de pousar. Digite e volte aqui para mim. Mas existe uma camada abaixo dessa, a camada que pouca gente ousa olhar. Você não está aqui para aprender a ser melhor ou para construir uma nova versão de si mesmo. Você está aqui para desaprender tudo o que te ensinaram sobre escassez. O seu estado natural é a abundância, é a fluidez, é o caminho sem esforço. Mas você passou tanto tempo na escassez que agora estranha a ausência do peso. Quando as coisas começam a dar certo, você se assusta. Quando o caminho se abre, você hesita. Esse é o seu último resquício de hábito antigo. Você precisa aprender a relaxar na facilidade, não como uma métrica, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Você não precisa mais lutar pelo que já é seu por direito de existência. Existe alguém na sua vida, uma pessoa que você conhece bem, que precisa exatamente desta mensagem agora. Alguém que você tem visto carregar um fardo que ninguém mais nota. Alguém que busca respostas em silêncio e cujo rosto acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava estas palavras. Mande isto para essa pessoa, não como uma recomendação, mas como uma entrega, do mesmo jeito que chegou até você por aviso. Existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem agora. Alguém que vem se esforçando mais do que todos ao redor e vê a porta continuar fechada dia após dia, sem que ninguém perceba a exaustão que isso causa. Alguém que anda calado, sustentando um peso que não lhe pertence e carregando uma postura de força que esconde um coração precisando de alento. O rosto dessa pessoa acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava. Não foi? Mande isto para ela. Não como uma recomendação de conteúdo, mas como uma entrega de cuidado. Do mesmo jeito que chegou até você, por aviso, leve esta revelação para quem ainda está tentando abrir uma porta que o céu já deixou encostada. Respire fundo comigo. Deixe essa intenção de generosidade assentar em você. Não como uma métrica de rede social, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente.
Você está comprometido. Você está enviado. Você está sendo conduzido. Agora mesmo, em todo o mundo, outras pessoas estão recebendo este mesmo reconhecimento, despertando para a verdade de que a trava nunca foi real. Você faz parte de algo que não se anuncia com barulho, e é exatamente por isso que é real. Achtung, du musst dich jetzt vorbereiten. Ich habe ein Material für diejenigen vorbereitet, die an ihrer eigenen Berufung von Gott zweifeln und noch keine Bestätigung haben. Bist du einer der Auserwählten? Wird dir diese Klarheit geben. Es sind 7 Zeichen der Sprache der Berufung, Spuren Gottes in der Geschichte jedes Auserwählten, damit du deine Geschichte neu lesen und die Bestimmung erkennen kannst, die vor Grundlegung der Welt über dir versiegelt wurde. Hör auf, das Zufall zu nennen, was Berufung ist. Hör auf, die heilige Unruhe zum Schweigen zu bringen. Hör auf, die Antwort aufzuschieben, die du spürst. Dein Zeitfenster schließt sich, und ein Auserwählter, der die Berufung nicht erkennt, geht nicht in seiner Bestimmung. Mehr als 10.000 Menschen haben die 7 Zeichen bereits gelesen und die Überzeugung erhalten, nach der sie seit Jahren gesucht haben. Sie waren wie du. Sie spürten etwas, das niemand verstand. Sie lebten in stillem Zweifel, und sie entdeckten, dass es real war und einen Namen hatte. Das Angebot ist nur diesen Monat verfügbar. Rufe jetzt den Link im angehefteten Kommentar auf, bevor der Zweifel ein weiteres Jahr deiner Berufung raubt.